Oi, Jéssica, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Cecília. Tudo bem? E você? Tudo bom. Jéssica, diz seu nome inteiro e a cidade que você está falando. Eu me chamo Jéssica Martins Barsante e eu falo de São João del Rei, Minas Gerais. Minas Gerais, tá. Quantas vezes você fez o exame prático de direção? Eu fiz o exame prático 9 vezes. Fui aprovada na minha nona tentativa. Tá. Você consegue me contar o que que acontecia? Por que que você não conseguia ser aprovada? Quais eram os sintomas? Então, as três primeiras reprovações que eu tive, os três primeiros exames que eu realizei, foram reprovações assim, de erros bobos, de desatenção causada por nervosismo, mas nada que, assim, me prejudicasse tanto para fazer as próximas provas, quanto no meu quesito emocional. O nervoso, assim, a ansiedade que eu sentia para realizar as provas, até então, era aquela ansiedade normal. Assim, no dia do exame, eu acordava um pouco mais tensa, mas aquela ansiedadezinha, assim, que move a gente mesmo. Tá, Isso três primeiras vezes. E até então, nas aulas também, eu não tinha desenvolvido é, realizar algumas aulas bem. Tipo assim, eu fiz essa aula, ok. Se essa aula fosse a prova, eu teria passado. Então, os próprios erros que eu cometia nas aulas, eu cometia na prova. Então, até então, até minha parte técnica também não estava 100% aprofundada. tá. Quando eu fiz a prova pela terceira vez, eu fui muito bem na prova. Até então, eu não tinha conseguido terminar o trajeto. Nessa terceira vez, eu consegui terminar, consegui fazer todos os controles, mas eu fui reprovada por algumas observações, como convergir sem olhar retrovisor, essas manobras menores, não demandam tanta técnica quanto um controle de embreagem, um controle de ré, uma baliza, ok. Mas eu fui bem na prova, não fui aprovada, mas consegui desenvolver bem na prova. Quando chegou na minha quarta tentativa, o quarto exame que eu fiz, que foi quando começou o meu problema, eu vejo que foi onde começou o meu problema emocional. Porque eu saí de um terceiro exame ok, saí bem, saí tranquilo, consegui fazer a prova, errei alguns detalhes, mas na próxima eu consegui ser aprovada. E chegou no quarto exame, eu fui reprovada direto na baliza. Aqui na minha cidade, a gente faz a baliza primeiro, para depois fazer o exame de rua. Tá. Fui reprovada direto na baliza. E aí começou a minha angústia, né? Minha saga com essa prova. Até então, eu estava fazendo uma prova atrás da outra, reprovava, já mandava mensagem para agendar o próximo exame. Então, eu estava fazendo exames, assim, no intervalo de 15, 20 dias no máximo. Depois que eu fiz essa quarta prova, eu acho que eu me travei emocionalmente para isso. Minha decepção já foi maior de não ter conseguido passar. E eu comecei a desenvolver algumas crenças limitantes a esse respeito, como, nossa, não passei até hoje, será que algum dia eu vou conseguir passar? E aquela ansiedade que até então era algo superficial para o dia da prova, começou a me acompanhar desde a época que eu marcava a avaliação. Porque se eu marcava a minha avaliação para daqui 15 dias, eram 15 dias de sofrimento, 15 dias de angústia, 15 dias de tensão. E da quarta para a quinta prova, eu dei um tempo. Eu falei, não consigo mexer. Até então tinha tempo, minha pauta estava longe de vencer, porque eu fui fazendo as provas em sequência, né? Então, eu tinha tempo para descansar. Eu falei, eu vou descansar, vou dar um tempo disso, estou esgotada, foi 4 reprovações em sequência, eu vou parar um pouco. Só que eu acho que aí foi meu primeiro erro, porque eu parei, mas eu não corri atrás de nenhuma solução. Eu Tá, simplesmente ignorei o problema. tá. E fiquei quase 3 meses sem marcar a prova. Fui lá, marquei minha quinta prova. E nesse mesmo cenário, muito nervosa, muito angustiada, sofrendo por antecedência, dias antes. Na hora da prova, eu acho que a palavra certa que eu tinha era pavor. Eu ficava Tá. apavorada. Aquilo ali, minha mão suava, minhas pernas tremiam.
E isso tanto na hora da prova, quanto só de pensar na prova. O pensar na prova era um sofrimento para mim. E evitando o assunto, não queria mais falar sobre o assunto e ignorando o problema. Fazendo essas avaliações com intervalos maiores na marra, porque é aquela questão de pauta correndo, mas evitando o problema. Eu cheguei até a mudar de instrutor, mudei de autoescola, identifiquei que não estava... De autoescola. Isso, de autoescola e de instrutor, né? Consequentemente, me mudei de autoescola, buscando uma nova tentativa, falei, estou fazendo tudo igual até agora, não está dando resultado, vou precisar mudar alguma coisa. Me identifiquei muito com esse novo instrutor, aprendi com ele muita coisa que eu não tinha aprendido até então, e esse instrutor foi bem mais atencioso comigo, bem mais calmo, de entender a minha dor, de entender a minha dificuldade, de entender o meu nervosismo. Muitas vezes, como eu te falei, como eu já começava a sofrer com a prova marcada, muitas aulas eu já fazia muito tensa. As aulas de véspera de exame, eu já fazia muito tensa, dele me entender, de me confortar com isso. E fiz algumas aulas com ele. Pela primeira vez, nessas aulas, eu me saí muito bem. Eu fiz uma sequência de aulas muito boas, aulas que, se fossem provas, eu sairia aprovada. E ele me deu esse respaldo, ele me deu esse feedback. Ele falou assim: você está pronta para fazer a prova, você não errou nada, você pode ir, que você sabe fazer, você sabe dirigir. E aí o período foi correndo, e nisso eu cheguei na minha 8ª prova. Isso foi na minha 8ª prova. Na véspera dessa 8ª prova, que foi onde eu fiz essa sequência de aulas boas, fui fazer a prova. E muito nervosa, muito tensa, e errei coisas que na aula eu não errei. Não consegui fazer coisas durante a prova que na aula eu fiz de primeira. E foi aí que me deu um estalo. Eu falei, não, a técnica eu já dominei. Ao contrário do começo do processo, a técnica eu já consegui dominar. Eu sei fazer. Eu fiz uma sequência muito grande de aulas muito boas para errar o que eu errei durante a prova. Isso é emocional. Agora, eu já venci a técnica, eu preciso vencer o emocional. E foi onde me acendeu essa lâmpada de procurar ajuda, né, psicológica, para tentar dominar esse nervosismo, essa ansiedade, e buscar uma fonte para conseguir passar nesse exame. Porque depois dessas 8 reprovações, eu realmente não via a chance de ser aprovada. Tá. E eu não queria desistir, mas também não me enxergava sendo aprovada, depois de tudo que aconteceu. E aí como você achou, né? Porque a gente ainda nem faz muita divulgação, que a gente cuida de exame prático. Como você achou a nossa clínica? Então, eu estava mexendo no Instagram, e sempre conversando muito sobre isso, né, com meu marido, sempre conversando muito sobre essa questão dessa dificuldade de prova, de fazer essas provas, essa dificuldade emocional, e apareceu um anúncio do seu Instagram falando sobre o medo de dirigir, né, que é dos segmentos mais divulgados. E eu entrei, e eu falei assim, ela está falando de medo de dirigir. Quem sabe, né? Eles oferecem sobre medo de fazer a prova, né? Que o meu problema não é nem o medo de dirigir, é medo de fazer a prova. A prova que está me bloqueando. Aí entrei no seu Instagram, vi que você ajudou milhares de mulheres nesse processo, e vi alguns depoimentos que eu me identifiquei muito, porque eu lembro que um dos depoimentos que eu vi nos posts era justamente essa questão de eu não me enxergava dirigindo. Tá. Eu não me enxergava. E era o que eu estava sentindo. Eu falei assim, eu não me enxergo sendo aprovada. Eu não me enxergo dirigindo um dia, porque eu não vou... Que dia que eu vou conseguir romper essa muralha, né? E aí, eu em contato, pedi para ver se era possível fazer essas sessões. No meu caso, especializado para a prova do Detran. O fato de ser online ajudou ou atrapalhou? Ajudou demais. Nossa, ajudou demais. Tanto pela questão do deslocamento,
porque eu acredito que na minha cidade não existe essa ajuda psicológica especializada para direção, para exame de rua, assim, apesar de ter vários psicólogos aqui, eu acredito que nenhum deles tem a ênfase nessa área, né, especificamente nessa área. Então, tanto pela questão da localização, quanto pela questão de flexibilidade de horários, né? A Andréia sempre foi muito tranquilo. Eu trabalho o dia todo, então sempre foi muito tranquilo fazer atendimento à noite. Inclusive, o meu último atendimento, na véspera do exame, nós fizemos era 9 horas da noite. Era 9 horas da noite. Tá. Porque eu tinha as aulas, ela tinha terapia em grupo, então, assim, sempre foi essa flexibilidade que o online propiciou, ajudou muito. Tá. Se você tivesse que destacar alguma fala, o que virou essa chave? O que vocês trataram que virou a chave? O que você ressaltaria? Eu acho que uma das minhas principais dificuldades desde o começo, que foi o que gerou esse bloqueio com a prova, é eu me cobrar muito. Então, quando eu vi que eu estava entrando numa sequência de erros, e isso estava me impossibilitando de tirar a carteira, eu coloquei uma cobrança enorme em cima de mim. E a Andréia, ela pegou isso desde as primeiras sessões, né? Ela não demorou para pegar isso. Então, um ponto que nós trabalhamos muito forte foi a questão de eu me permitir errar, eu não me martirizar por isso, eu ter tolerância ao erro, porque se eu desenvolvesse essa tolerância ao erro, mesmo durante a prova, dependendo do erro que eu tivesse, isso não iria culminar na minha reprovação. Se eu conseguisse dominar o meu emocional, mesmo errando, eu ainda poderia ser aprovada. Poderia cometer alguma falha que não subisse a pontuação máxima e ser aprovada. Mas para isso eu precisava trabalhar na minha mente, que eu poderia errar, que eu poderia conseguir ser aprovada, mesmo detendo algum erro leve durante a realização do exame, e que eu precisava concentrar em mim. Eu lembro que ela falava assim, Jéssica, você precisa concentrar em 3 coisas. Em você, no carro e no percurso. O resto é resto. Você não precisa, uma coisa que ela falou que me marcou muito também, você não precisa buscar suporte em nada externo. Você não precisa buscar suporte no examinador, se ele vai estar com a cara boa, se ele está com a cara ruim. Você não precisa buscar suporte se as pessoas que estão fazendo a prova antes de você estão sendo reprovadas ou aprovadas. Tem que concentrar em você, no carro e no percurso. E ser tolerante ao erro. Se você conseguir desenvolver isso, mesmo errando, você ainda pode conseguir ser aprovado. E quantos erros você cometeu no 9º exame que você passou? No 9º exame eu consegui fazer tudo certo. Não tive nenhuma observação. Você não teve nenhum ponto perdido. Nenhum ponto. E o que é bacana falar para quem está ouvindo e está passando por essa situação é que eu fiz o exame muito nervosa. Em momento nenhum, aquele estado de paz, aquele estado de calmaria chegou. E isso é interessante falar, porque às vezes a gente busca ajuda para ficar calma no exame. Eu quero fazer o exame calmo, eu quero fazer o exame relaxado, eu quero fazer o exame tranquila. E em momento nenhum isso aconteceu. Eu fiz o exame muito tensa, eu fiz o exame muito nervosa, mas o grande diferencial é que isso, diferente das outras vezes, não me dominou. A ponto de me errar. Você controlou. Né? Sim. Você conseguiu desempenhar mesmo nervosa. Isso Sim. é o grande X da questão. Você aconselharia outras pessoas que estão com a mesma dificuldade sua a procurar uma ajuda psicológica, a procurar cuidar do emocional e não só do lado prático do exame? Nossa, eu falo, meu arrependimento foi não ter procurado ajuda antes, foi ter sofrido tanto tempo sem ter procurado ajuda, porque eu iniciei minha pauta ano passado, então fez 1 ano, né? Que eu tô nessa peleja aí, que eu fiquei nessa peleja aí com as provas. E eu falo, gente, não é gasto, é investimento. A gente investir em terapia, investir em suporte psicológico, é um investimento mesmo para nós, para o bem-estar, porque
A gente gasta tanto tempo e tanto dinheiro fazendo aula, fazendo prova e aluguel de carro e taxa e mais aula. E às vezes, obviamente, que a parte técnica é extremamente importante. Eu busquei essa ajuda psicológica quando eu vi que a minha técnica estava dominada. Meu problema não era emocional. Mas se a pessoa identifica que esse nervosismo ele está fora do controle, ele está além do normal, e isso que está impedindo é o investimento. Meu arrependimento foi não ter feito antes. Foi não ter feito antes. Que legal. Bom, eu queria te dar os parabéns, né? A psicóloga, a Andréia, foi muito importante no processo, mas você também seguiu os passos, né? E eu queria saber se você quer deixar algum último recado. Sim, eu gostaria de falar para quem está ouvindo. Minha aprovação foi na semana passada, então foi bem recente. E eu ainda me lembro, né, de tudo que eu senti durante esse processo. Do tanto que foi um processo difícil, de todas as vezes que eu chorei, que eu fiquei nervosa, que eu fiquei angustiada. E muitas das vezes de acreditar mesmo que eu não iria conseguir. Que eu não iria conseguir passar na prova, que minha pauta iria vencer. E seria uma coisa que eu não ia conseguir conquistar. Mas que é possível, sim. É possível a gente conquistar. É possível a gente receber essa ajuda e colocar em prática e ter essa virada de chave para esse nervosismo não dominar a gente e a gente conseguir romper e progredir, mesmo estando nervosa, mesmo estando ansiosa. E que, mais uma vez, né, é um investimento. Investir na nossa saúde mental, investir ter esse cuidado com a nossa saúde mental, com o nosso estado de espírito, é um investimento que sempre vai render bons frutos. Obrigada pela sua disposição, obrigada pela sua sinceridade, obrigada pelo seu tempo e felicidade com a sua nova conquista. Muito obrigada, Cecília.